vendo o que rolou com o Jim Carrey, velho? Pra essa imagem, olha pro rosto, pro olhar, pro jeito de andar. Agora, olha essa outra imagem, de 2 anos atrás. Cara, não tem nada a ver com o Jim Carrey esse cara. A mesma pessoa, tem certeza que milhões de pessoas ao redor do mundo acabaram de dizer que não, que esse homem que apareceu no tapete vermelho em Paris não é o Jim Carrey. E antes de você rir e achar que isso é maluquice na internet, eu preciso te contar o que aconteceu antes. O que o Jim Carrey disse. Isso eu quero saber. O que ele denunciou, contra quem ele falou. Aprova todos os vídeos. Claro, tem que seguir o padrão, né? E o que aconteceu com ele depois disso. Porque quando você junta todas as peças, aí sim, a história fica assustadora. Vambora, então. Quero ver essa parada do Jim Carrey. Inés Trunks, Peter aqui. Bom, eu vou ser direto com vocês. Esse vídeo não é sobre humor, né? Não é sobre meme. Esse vídeo é sobre uma das teorias mais perturbadoras que está circulando agora, na internet. E ela envolve um dos atores mais famosos da história do cinema. E o mais bizarro, cara, tipo, é que essa teoria não surgiu do nada. Tipo, não foi de repente. Ela tem contexto, ela tem um histórico até sombrio, eu diria. E tem conexões que vão te fazer repensar muita coisa. Eu quero muito saber a sua opinião. Você viu o vídeo do Jim Carrey lá em Paris? Cara, o Nerd, qualquer vídeo que o cara posta, bate muito view, né? Por exemplo, esse vídeo do Jim Carrey. Tem 4 dias que postou, bateu 1 milhão de views já, fi. Ah, vou fazer o corte hoje mesmo, mano. Espero que viralize. Vambora, fi. Vamos pra cima, fi. Se precisar, nós tamo aí. Você acha que tem algo de errado ali naquele vídeo? Me conta se você viu, se você não viu, eu quero saber a sua opinião. Mas vamos do começo. E presta atenção aqui, porque cada detalhe aqui agora vai importar. 26 de fevereiro de 2026, Paris, França. A 51ª edição do César, que é o maior prêmio do cinema francês. É tipo o Oscar deles, ok? O evento aconteceu no L'Olympia, um teatro histórico. E o homenageado da noite era o Jim Carrey, recebendo o César honorário, um prêmio de reconhecimento por toda a carreira dele. Quem entregou o prêmio foi Michel Gondry, o diretor de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. A cerimônia foi linda, né? Foi emocionante e tal. Mas Cara, mas pior que aqui tá aparecendo muito o Jim Carrey, pô. Aqui na tela tá aparecendo muito, velho. Só que quando fica de longe parece, tá ligado? De longe parece, mas de perto não parece Jim Carrey, velho. nada disso importou pra internet, esquece. Porque quando o Jim Carrey apareceu no tapete vermelho, o mundo parou, cara. O cara tava lá com o cabelo Aí, ó, tá vendo? Olha a diferença. Ele no palco tava de uma forma, ele na entrevista tava de uma forma diferente, mano. Olha, aí tá grotesco. longo, preto, ok? Na altura dos ombros. Rosto visivelmente diferente, não tem nem o que falar. Mas beleza, dá pra passar, ah, fez botox, fez alguma coisa, tentar harmonização facial e tal. Tá inchado pra uns aí, liso pra outros, né? Arruma o vídeo no OBS? Assim, Como tipo, assim, tá mano? Você quer que eu deixe full screen, ô Vini? É isso? diferente. Mas você quer que deixe full screen? Eu coloquei sim, mano. Porque se eu botar aqui, ó, eu tampo metade do vídeo, pô. Tá ligado? É por isso que eu deixo assim, ó. Aí, ó, quer ver, ó? Aí, ó. Aí dá pra cortar aqui a câmera e tal. O olhar dele tá meio apagado, postura da contida e o comportamento também, cara, completamente diferente de tudo que a gente conhece do Jim Carrey. Aquela energia absurda que ele tem, aquelas expressões faciais impossíveis, aquele furacão de carisma. Fechou, Inside. Tamo junto, viu, velho? Obrigadão, velho. Nada, zero. O cara tava ali. Peraí, eu dei exclamação Insta. Instagram. É pro bot mandar, ó. Exclamação Insta. Véi, esses bots do YouTube fica sempre bugando, mano. Qualquer coisa. Aí mandou, mano. Tinha mandado, tinha bugado. Mandou certinho agora. Mas ao mesmo tempo, não tava. Um post no X, no antigo Twitter, viralizou com mais de milhões de visualizações. Aparentemente, esse é o Jim Carrey na premiação francesa de cinema. Isso é coisa de show de Truman. Outro post foi ainda mais direto. Jim Carrey não parece, não fala e não se comporta como Jim Carrey. Atores interpretando atores. E um outro cravou. Com certeza absoluta, não é ele. Tinha gente comparando lá, foto lado a lado, gente analisando o formato do maxilar, gente dizendo que os olhos estavam diferentes, que a linha do nariz mudou, né? Até que a forma das orelhas não batia. E o mais assustador, não era só aparência, era comportamento. Se fosse só aparência, pô, o cara pode ter feito um procedimento estético e tal, né? Caralho, tem umas teorias de conspiração surreal aqui, velho. O Jim Carrey que a gente conhece, cara, é tipo, ele é uma metralhadora de energia, entende? O tempo todo tá lá, carismático, fazendo caras, fazendo bocas. O cara não consegue ficar parado, ele não é assim? Ele transforma qualquer situação num show. Sempre foi assim. Desde o começo da carreira. Mas o homem que apareceu em Paris estava calmo demais. Mas tipo, muito calmo, contido demais. Quase robótico, segundo os comentários, eu concordo. Mas, Peter, pode ser envelhecimento, né? Pode ser botox, pode ser peso, pode ser iluminação. Pode. Até pode. A gente vai falar disso. Mas isso precisa... Olha a thumb no Zap.
Ah, você não mandou nada aqui não, mano. te contar o que aconteceu antes dessa aparição. Porque é aí que a coisa fica sinistra. Ok, vamos voltar. Ah, chegou agora. Faltou o escrito, pô. Porra, ficou foda, hein, velho. Aí coloca só Ewa versus Irã, tá ligado? Aí fica top, mano. Tá, pra 2014. Por que cotar o seguro do carro em tomei diversos anúncio, lugares mano. diferentes se você tem no mesmo lugar o preço de até 16 seguradoras? Cote grátis na Minuto e ache seu seguro alto até 30% mais barato. Economize tempo e dinheiro. Cote online, compare e economize na Minuto Seguros. Pera aí, turma. Só responder ele aqui, velho. Responder um cliente aqui, um segundo, velho. Fechou, renderizando o vídeo aqui, já subo. Fechou. Quanto tempo de vídeo deu, Vini? Eu vou até abrir o grupo lá dos clipador também. Quem tá assistindo essa live, às vezes não assistiu a live depois, quer ser clipador, só manda mensagem no Insta, que eu adiciono o cara no grupo também. Tá, e já eu já mando o vídeo lá, explicando sobre também. Jim Carrey vai ao programa do Jimmy Kimmel, supostamente para divulgar o filme Debi Lloyd 2. Fala comigo, memes do tio. Bom ou não, fi? Fechou, Vini, 18 minutos. Só que em vez de fazer piada e promover o filme, que ele deveria fazer, ele fez algo completamente inesperado. Ele caminha até a cadeira dele, onde ele teria que sentar ali, aquela poltrona, e faz um gesto com as mãos, ok? Um triângulo. Na frente da boca, com a língua pra fora. Aí o Jimmy Kimmel fica confuso. E o Jimmy Carrey dispara, como se você não soubesse o que é isso. O Jimmy Fallon não sabe, o David Letterman não sabe, todos os comediantes do show business não sabem o que é isso, né? E aí ele solta a bomba. Eu tô aqui hoje pra abrir a tampa dessa história, pra ser o delator. Eu tô cansado dos segredos das mentiras. Esse é o símbolo secreto dos Illuminati. E você faz parte disso. Aí, cara. Caramba, velho. Meu Deus do céu, velho. Mano, botou um apartamento na minha cabeça agora. Só essa frase, velho. O público riu, né? O Jimmy Kimmel riu. Mas muita gente não achou graça. Muita gente achou que aquilo era real, ok? Muita gente achou... Ah, eu vi isso, mano. Foi isso mesmo. E aí rolou. Tinha uma plateia ao vivo lá, a galera falou que ninguém riu. Só que eles botaram o barulho de risada, tá ligado? Só pra poder tirar o contraste, entendeu? Então quem tava ao vivo, quem tava se escutando, assistindo, escutou as risadas. Mas quem tava ao vivo presencial, não tinha risada nenhuma. Então não tava sério, mano, quando ele falou isso. Achou que o Jim Carrey estava usando a comédia como escudo para dizer verdades perigosas. E ele continua. Faz anos que pessoas na televisão são contratadas pelo governo como distração do que está realmente acontecendo, para manter a mente feliz e dócil. E depois ele ainda disse, eles saem lá pro mato, ficam num círculo pelados e decidem essas coisas. Cara, Epstein. TT, essa campanha tá demorando em média quanto tempo a ser aprovado nos clipes? Quando bate o mínimo, tá? Não tem porquê, tá ligado? A gente aprovar as campanhas quando não bate as visualizações mínimas. Então bateu as visualizações mínimas, eu já aprovo e já pago, entendeu? Então basicamente quando bater as views que precisa, eu aprovo e eu já pago. Entendeu? É assim que funciona. Me chama no Instagram também que eu tenho um vídeo explicando tudo sobre, tá ligado? Me chama lá no Instagram. Dá exclamação no Instagram que eu te explico também. Me chama no Instagram lá que eu te mando um vídeo. Gravei um videozinho hoje de 25 minutos explicando tintim por tintim como que funciona. E aí, galera, a plateia riu de novo, né? Quem tá falando isso é o Jim Carrey. Fica meio que placebo, né? Mas, segundo relatos que circulam na internet, o público no estúdio tava em silêncio. A risada teria sido adicionada na edição. Aí foi o que eu falei, ó. Bom, olha isso. Verdade ou não, o fato é que esse vídeo tem quase 10 milhões de visualizações no YouTube e é citado até hoje como o momento em que o Jim Carrey tentou denunciar o lado sombrio de Hollywood. Muita gente acha isso e não parou por aí. Em 2017, no tapete vermelho de um evento de Nova York, uma repórter chegou pro Jim Carrey para uma entrevista rápida. E ele diz algo que ninguém esperava. Ele diz o seguinte: Jim Carrey não existe, não tem significado nenhum, não existe uma pessoa aqui, não existe nada. A repórter ficou sem reação. Como assim? Não entendi nada. Então, ele continuou falando sobre como a identidade é uma ilusão, como nada é real, como a gente vive preso numa matrix de aparências. Para muita gente ele estava passando por uma fase espiritual, ok? Mas para outras aquilo ali era um grito de socorro. Cara, tudo tem teoria de conspiração, mano. Caramba, velho. Um homem tentando dizer que algo sombrio estava acontecendo nos bastidores, que ninguém estava prestando atenção. Ele estava tentando dizer isso, segundo muitas pessoas. E aqui é onde a história ganha um capítulo muito...
Ah, foi ao vivo, mano. O Jim Carrey falou isso. Falou essas duas frases aí, vamos falar. E recebeu uma ligação que vai mostrar. Ó. Tô muito sombrio. Vamos lá. Em setembro de 2015... Não vai mostrar agora não. Mas ele recebeu uma ligação na hora, cara. Então que ele falou as paradas do Illuminati, essas coisas assim, mano. Ele falou duas frases só. De repente, ligam pra ele, tá ligado? Ao vivo. E ele atendeu. Ele atendeu, não falou nada. Desligou. E nunca mais tocou no assunto. A namorada do Jim Carrey, a Catriona White, uma irlandesa de 30 anos, foi encontrada morta em casa em Los Angeles, overdose de medicamentos prescritos. Aí a morte foi classificada como suicídio. Ela e o Jim Carrey tinham um relacionamento de idas e vindas lá desde 2012 e tinham terminado poucos dias antes. Aí uma nota de suicídio foi encontrada e estava endereçada a ele, Jim Carrey. O marido separado dela, o Mark Burton, processou o Jim Carrey, alegando que ele obteve, sim, ilegalmente os remédios sob um nome falso, Arthur King, e deu para Catriona. A mãe dela também processou. As acusações eram pesadíssimas. Em 2018, os processos foram encerrados, acabou. Mas o estrago já estava feito. E é aqui que os teóricos conectam os pontos. Porque depois da morte da Catriona, o Jim Carrey mudou. Mas, mudou radicalmente. Foi a partir dali. Foi um antes e depois. Ele se afastou de Hollywood. Começou a falar sobre existencialismo, sobre a natureza da identidade, sobre como a indústria do entretenimento era controlada por forças que a maioria das pessoas nem imagina que existem. E em 2022, ele anunciou que estava se aposentando. Disse que já tinha feito o suficiente, que já tinha bastante. E aí, praticamente, sumiu. E é isso que alimenta a teoria, porque, segundo os conspiracionistas, o Jim Carrey denunciou os Illuminati, denunciou os segredos de Hollywood, falou que não devia e pagou o preço. Caramba, velho. Sério. Agora eu sei que você está pensando, Petri, isso é teoria da conspiração, Illuminati, clones, isso é coisa de maluco. E eu concordaria com você, concordaria totalmente. Só que o problema é coisa de maluco. A gente sempre fala, coisa de maluco. Só que o problema é que essa história vai batendo, mano. Aí nós fica, caralho, mano. Se for real, mano, nós fica assim, velho. Caramba, velho. Se não fosse um pequeno detalhe, os arquivos Epstein. Porque, vamos ser honestos, há 10 anos, se alguém te dissesse que existia uma rede global de tráfico sexual envolvendo bilionários, políticos, celebridades, agências de inteligência, você chamaria essa pessoa de quê? Seja honesto. De conspiracionista. Com certeza. Mas eu gosto dessa história de conspiração sua. Também quando faz sentido ainda, velho. De maluco, de terraplanista da política, né? E o que aconteceu? Os arquivos foram liberados. Milhões. Provou tudo, mano. Agora, ou seja, qualquer teoria de conspiração hoje em dia, mano, a gente leva a sério, mano. Por quê? Porque o arquivo Epstein. A verdade é essa, mano. Milhões de páginas foram vazadas do caso Epstein. E tudo era verdade, tava lá, cara, não tô inventando. Pior do que a gente imaginava. Os Epstein Files revelaram uma operação que o painel de direitos humanos da ONU classificou como uma empresa criminosa global que cometeu crimes contra a humanidade. Milhões de documentos, imagens, vídeos, e-mails, registros de voo, contatos. Galera, uma rede de gente poderosa conectada ao financista, né, que foi condenado por exploração sexual de menores, o Epstein. E dentro desses arquivos, as conexões são assustadoras, ok? Existem relatos sobre experimentos, sobre controles, sobre manipulação. O próprio Epstein tinha planos documentados de usar um rancho de 7.000 acres no Novo México para criar um programa genético implantando o DNA dele em dezenas de mulheres. Aí correspondências obtidas pelos Que isso, mano? investigadores mencionam sim projetos que envolviam desde manipulação genética até, segundo os documentos, ok, a possibilidade de clonagem humana dentro de 5 anos. Um dos contatos dele escreveu o seguinte: o mundo nunca mais será o mesmo, muito menos o futuro da espécie humana. E aí a gente lembra que o MK Ultra existiu. Meu Esse Deus, é o Luiz, mano. o consumidor do Mercado Livre. Não é. Pera aí, então, no arquivo Epstein tinha um documento falando sobre clonagem, certo? Que em 5 anos ia ser possível clonar o ser humano. Isso tem no arquivo Epstein, não é eu que tô falando. E aí o Jim Carrey aparece clonado, duas pessoas diferentes, mano. Aí acabou, mano. Aí as histórias se conectaram, mano. Teoria, é fato. A CIA administrou um programa secreto de controle mental de 1953 até pelo menos 1973, usando drogas, choques elétricos, privação sensorial e tortura psicológica em cidadãos americanos sem o consentimento deles. Em 1973, a CIA mandou destruir a maior parte dos documentos, mas os que sobreviveram foram 73. suficientes para 1973. confirmar tudo, né? Audiências no Congresso, processos judiciais, pedidos de desculpa do governo. E agora a pergunta que não cala: se eles fizeram isso nos anos 50 e 60, o que estão fazendo agora com a tecnologia que existe hoje? Então, cara, quando alguém diz teoria da conspiração, eu sempre lembro que a lista do Epstein também era teoria da conspiração. Muita gente falava, você é louco de acreditar nisso, né? Eu lembro direitinho da conversa do podcast lá com o Joe Rogan e o Alex Jones, quando ele falou isso, 10 anos antes, sei lá quanto tempo antes, e o cara falou, você tá louco, né?
e era real. O MK Ultra também era teoria da conspiração. E os dois eram reais. Isso não significa, logicamente, que o Jimmy Carrey foi clonado. Não tô falando isso. Não significa que ele Mas tá querendo dizer que pode ser possível, mano. Mas, mano, você vai clonar logo o Jim Carrey, mano? Jim Carrey é o mais difícil, que o cara é todo, tipo, muita expressão facial e tal. É o mais difícil de ser clonado mesmo, mano. substituído. Mas significa que a gente não pode mais descartar nada automaticamente só porque parece absurdo. E isso sim, porque o mundo real tá provando que o absurdo é muitas vezes a ponta do iceberg. E aí quando você coloca essa lente aí sobre o caso de Jimmy Carrey, pô, galera, as coincidências incomodam. Um cara que denunciou os Illuminati, um cara que denunciou os Illuminati em rede nacional, que falou que pessoas da TV são contratadas pra distrair o público, que disse que tava cansado dos segredos e das mentiras, que Aí, perdeu ó, o namorado de circunstâncias controversas. a ligação que eu falei, tá vendo? Ligaram ao vivo pro Jim Carrey e ele atendeu. E depois disso ele mudou completamente, não tocou mais no assunto. Que passou por uma transformação radical de comportamento, que se isolou do mundo e que agora reaparece parecendo, segundo milhões de pessoas, uma pessoa completamente diferente. E olha, o Jimmy Carrey não é o único. Essa teoria tem um histórico longo, inclusive. O caso mais famoso é o do Paul McCartney dos Beatles. E olha, tudo teoria que eu tô trazendo pra vocês aqui, ok? Tudo conspiração, lógico, ok? Nada oficial, mas vou trazer pra vocês o que aconteceu. Em 1966, surgiu a teoria, de novo, de que o Paul McCartney morreu num acidente de carro e foi substituído por um sósia chamado William Shears Campbell. Aí os fãs encontraram pistas nas capas de álbuns e nas músicas. Na capa de Abbey Road, o Paul é o único descalço, o que por isso significava que ele estava morto. Se você tocar Revolution 9 ao contrário, supostamente você ouve um Turn Me On, Dead Man. O próprio Paul zoou a teoria e até lançou um álbum chamado Paul is Live. Mas até hoje tem gente que acredita. Bem, você acredita? Não, eu não. E depois veio o Eminem. Segundo a teoria, o verdadeiro Slim Shady morreu em 2005 num acidente organizado pela Elite lá e foi substituído por um clone. As provas, a mudança na voz, no visual, na cor do cabelo, no estilo musical e o vácuo também de 4 anos entre os álbuns Encore e Relapse. Galera, Cara, na minha cabeça assim, ó. O que, mano? Caramba, que teoria de conspiração maluca, mano. então o Michael Jackson entrou nessa aí, né? Eu acho que ele é o caso, talvez o caso mais complexo. Múltiplas teorias de substituição ao longo da carreira. Muita gente achou que ele tava Cara, vamos ser sinceros. O Michael Jackson é o mais fácil de clonado. A verdade é essa, o mais fácil de clonar é o Michael Jackson. sendo substituído o Ele já fez tanta plástica, tanta coisa no rosto, porque é muito fácil clonar ele, mano. tempo todo. E tudo alimentado pelas mudanças drásticas na aparência dele. O tempo todo. Michael Jackson, pô, parece um camaleão, né? Mudou bastante. E depois da morte, teorias de que ele tá vivo explodiram, né? Galera, tem até vídeos supostamente mostrando ele saindo de uma van do legista. Aparições em selfie da filha. Tipo, a coisa toda é gigantesca. Tem a Avril Lavigne, supostamente também substituída por uma sócia chamada Melissa Van Der. Não, a Avril Lavigne, velho. Cara, a Avril Lavigne, ela não envelhece. Cara, ela tem esse rosto aqui, velho, desde quando era menino. Mesmo rosto, não muda. 2003. Essa aí o pessoal fala, pô, não envelhece, tem que ter um clone, né? Tem a Selena Gomez, algo recente, também teorias parecidas. E agora, Jim Carrey. Mas o que diferencia o caso do Jim Fala, menino Ney! Como é que você tá, meu filho? Sumiu, véi. Fala, Pedro. Não, o Pedro já deu salve, né, já, né? Pedro Arcanjoso. Também já participou na live. Cadê as campanhas lembrando? Já respondi, olha aqui os de ontem. Tá, deixa comigo, Pedro. Eu vou, ao terminar a live, eu vou conferir lá os clipes também. Carrey dos outros é o contexto. Nenhum desses outros artistas saiu em rede nacional pra denunciar os Illuminati. Nenhum deles disse, eu tô cansado do Salve, Caio! Como é que você tá, meu filho? Caio K6B. Menino Ney, tô fazendo edit, irmão. Fechou, filho. Ué, por que apagou a mensagem do Caio, mano? Tô fazendo edit. Fechou, menino Ney. Precisarei, tamo on, viu? dos segredos e das mentiras, né? No horário nobre da TV americana. Ninguém falou isso. E nenhum deles perdeu também alguém próximo em circunstâncias tão nebulosas, logo depois de começar a falar. Percebe como as peças se encaixam de uma forma que gera essa desconfiança? Bom, mas agora preciso ser responsável aqui, preciso te dar o outro lado. A explicação mais racional é simples. Jimmy Carrey tem 64 anos, ele ficou afastado do público por anos. Ele pode ter feito você. O Jim Carrey tem 64 anos? Quantos anos? Opa, Jim Carrey tem 64 anos que o Jim Carrey tem, mano. Mano, você fala que um cara desse tem 64 anos? Nunca, mano. Olha isso. Tá, mas essa aqui tava meio cheia de ruga mesmo, né? Vou pegar essa aqui, ó. Olha aí, mano. Para, pô. Procedimentos estéticos, pode ter ganhado peso. O cabelo longo e tingido de preto muda radicalmente a percepção de um rosto. A iluminação do evento também pode ter contribuído. E o comportamento mais contido pode ser simplesmente reflexo de um cara que passou anos em retiro na Havaí, pintando quadros, praticando meditação, refletindo sobre a vida. Pode. Cirurgiões plásticos que foram consultados pela mídia sugeriram possíveis procedimentos nas pálpebras superiores e procedimentos faciais, mesmo que nenhum deles tenha tratado a tua pessoalmente. Mas eles falam que pode sim, pode ter acontecido. Porque olha, se a gente aprendeu alguma coisa nos últimos anos, é que o mundo é muito mais estranho, é muito mais sinistro e muito mais complexo do que a gente gostaria de acreditar. Cara, 5 anos atrás, se chegar em rede, né, na internet, e falar sobre pedofilia envolvendo bilionários, isso era teoria da conspiração total. Se alguém quem falar sobre isso era teoria da conspiração. E você sabe que isso é verdade, né? Agora você sabe o que vazou do Webster. Falar em experimentos de controle mental do governo era teoria da conspiração também. E hoje tudo isso está documentado, registrado e confirmado. Se você é aquele cara que tipo, não acredita em nenhuma teoria da conspiração, porque eu acho que é tão loucura não acreditar em nenhuma teoria da conspiração, como também acreditar em tudo, né? Então sim, então. É mesmo. Falou tudo, velho.
É a loucura não acreditar em nada e a loucura acreditar em tudo. Talvez o Jim Carrey tenha só envelhecido e feito um botox, pode ser. Se você tem tingido o cabelo mudado de estilo de vida, pode ser também. Se você esteja em paz lá, curtindo a aposentadoria, pintando quadros no meio do Pacífico, eu quero ver os quadros dele. Ou talvez o cara que apareceu em Paris naquela quinta-feira não seria o Jim Carrey. Não, aqui ele tá aparecendo, velho. Aqui no palco ele tava aparecendo, aqui, ó. Pintando quadros no meio do Pacífico, eu quero ver os quadros dele. Ou talvez... Olha aí, aqui tá aparecendo o Jim Carrey. Tá vendo? Ó, não tá aquela maçã do rosto loucura, tá ligado? Aqui tá de boa. Só que quando foi a entrevista mesmo que a câmera botou na cara dele assim, mano, ficou muito diferente, mano. O cara que apareceu em Paris naquela quinta-feira não seria o Jim Carrey. E talvez o verdadeiro Jim Carrey tenha tentado avisar a gente anos atrás e a gente não prestou atenção. Sabe o que é mais perturbador em tudo isso? Ele fez Show de Truman, um filme sobre um homem que descobre que toda a realidade dele é fabricada, que tudo ao redor dele é mentira. Filmaço, aliás, né? Ele descobriu que todas as pessoas que ele confia são atores e que a única saída é ir embora e nunca mais voltar. E o que ele... Show de Truman? Show de filme. Show de Truman. Na Prime Video tem. Mas tem certeza, se eu for olhar na Prime Video esse vídeo, vai ter que pagar. Eu não entendo a Prime Video, velho. Impressionante. Eu pago ela, ó, assina a Prime Video todo mês. Aí chega esse filme tem que pagar de novo. Pelo amor de Deus, mano. Jim Carrey fez na vida real, denunciou o sistema, questionou a realidade e foi embora. Coincidência? Pode ser, mas como ele mesmo disse naquela entrevista, o tempo acabou, as pessoas estão ligadas nesse tipo de coisa. E sabe, talvez ele tivesse certo. Me conta nos comentários, você acha que o Jim Carrey, que apareceu em Paris, é o Jim Carrey de verdade que a gente conhece? Ou você acha que tem algo mal acontecendo aqui? Que de repente é o Val Kilmer, estão falando que é o Val Kilmer, que ele não morreu, substituir, ok? Quem é Val Kilmer, mano? Val... Quem que é esse cara, mano? Nunca vi na vida, mano. Acho que não. Mas começa, se inscreve no canal aqui, ó. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tô trazendo pra vocês que tá fervilhando no mundo nerdista como um todo. Obrigado por você fazer parte disso tudo, dessa comunidade. É bacana demais. Pô, já deu like já.